Bora lá para um tema que, olha, sempre aparece em prova. A diferença entre estado de defesa e estado de sítio. Só aqueles conceitos que precisam estar afiados e a gente vai desvendar isso de uma vez por todas para não ter mais confusão na hora de marcar o X. Então, para começar, o que são esses tais estados? Pensa neles como se fossem as ferramentas de emergência da nossa Constituição. Sabe, em tempos normais tudo tranquilo, direitos e garantias a todo vapor. Mas quando a coisa aperta, em uma situação de anormalidade bem grave, o Estado precisa, digamos, agir de forma um pouco mais enérgica para botar a casa em ordem. É aí que entram os estados de exceção. Eles permitem restringir alguns direitos, mas olha só, não é bagunça não, hein? É tudo dentro das regras que a própria Constituição define. E para guardar a diferença fundamental de um jeito bem simples, pensa assim: o estado de defesa é para uma treta menor. É uma crise? Sim. É séria? Com certeza. Mas ela é mais localizada, mais contida. Agora, o estado de sítio, esse é para treta maior, a coisa que é muito mais grave, com alcance nacional. Se essa analogia ficar na cabeça, o resto todo fica mais fácil de entender. Certo. Se um é para crise pequena e o outro para uma crise gigante, o que exatamente faz com que cada um seja acionado? Vamos dar uma olhada nos gatilhos, nas situações que disparam cada um deles. Olhando a tabela, fica bem claro. O estado de defesa entra em campo para manter a ordem pública em locais restritos e determinados. Ou seja, o problema é pontual. Ele também serve para casos de calamidades naturais muito grandes, como um desastre ambiental, por exemplo. Já o estado de sítio tem gatilhos bem mais pesados. Uma comoção de repercussão nacional, quando o país inteiro está em crise, quando o estado de defesa já foi tentado e não deu conta do recado, ou no cenário mais extremo de todos, que é uma declaração de guerra ou uma agressão por outro país. E agora, atenção aqui, porque este é um ponto que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. Como é que se decreta cada um deles? O jeito como cada um começa é uma diferença crucial. No estado de defesa, a palavra-chave é agilidade. O presidente da República, depois de ouvir os conselhos, que só dão uma opinião, eles não mandam nada, ele vai lá e decreta. Ele age primeiro. Só depois, num prazo de 24 horas, é que ele manda o decreto para o Congresso Nacional dar o aval. Ou seja, a ação do presidente vem antes do controle do Congresso. Já no estado de sítio, a lógica é o oposto, e isso é fundamental entender. Como a medida é muito mais drástica, o presidente não tem essa bola toda de sair decretando sozinho. Primeiro, ele precisa solicitar autorização ao Congresso Nacional. É o Congresso que tem que autorizar primeiro, por maioria absoluta. Só depois desse ok do Congresso é que o presidente, finalmente, pode decretar o estado de sítio. O controle aqui é prévio. E aqui vai aquela dica de ouro para nunca mais errar isso na prova. É bem simples. S de sítio é o S de solicita. Guardou? No estado de sítio, o presidente primeiro solicita. É aquele macete que salva na hora H. Ok, a gente já sabe que essas medidas são excepcionais, então elas não podem durar para sempre, né? Vamos ver agora quais são as regras de tempo para cada uma, porque elas também são bem diferentes. A diferença aqui é bem direta. O estado de defesa dura no máximo 30 dias. Ele pode ser prorrogado? Pode, mas só uma vez por mais 30 dias. Então o tempo total não passa de 60 dias e ponto final. Já o estado de sítio, ele também começa com um prazo de até 30 dias. Só que ele pode ser prorrogado várias vezes, de 30 em 30 dias, pelo tempo que for necessário até a crise acabar. A única exceção é em caso de guerra, que aí vai durar o tempo que o conflito durar, sem esse limite de 30 dias. Bom, agora vamos entrar na consequência mais séria de todas, que é a restrição de direitos fundamentais. Afinal, quais são as liberdades que podem ser afetadas em cada um desses estados? Se a gente analisar as restrições, o peso de cada medida fica super claro. No estado de defesa, o direito de reunião pode ser restringido. Já no de sítio, ele pode ser suspenso. E olha o macete de novo. S de sítio, S de suspensão. Outro ponto-chave para a prova. No sítio, além de poderem mexer nos sigilos de correspondência e telefone, também pode ser quebrado o sigilo de comunicação de dados, coisa que não está prevista no estado de defesa. As medidas vão ficando progressivamente mais duras. E atenção especial a este ponto, porque é um dos favoritos das bancas. Durante o estado de defesa, pode acontecer uma prisão administrativa, ou seja, sem ordem judicial prévia por crime contra o Estado. Mas calma, existem regras bem rígidas. A prisão não pode passar de 10 dias. O juiz tem que ser comunicado imediatamente. E o mais importante de tudo, é proibido, é vedado deixar o preso incomunicável.
A pessoa presa sempre vai ter o direito de falar com a família e com o advogado. Isso é super importante. Certo, passamos por bastante detalhe, né? Agora, para ter certeza de que tudo ficou bem amarrado, vamos consolidar as informações mais importantes num resumo final. É a cola definitiva para a hora da revisão. Esse quadro aqui é o que precisa estar na ponta da língua. Vamos lá. Estado de defesa, a nossa treta menor. O presidente decreta primeiro e o Congresso aprova depois. O prazo é de até 30 dias e só pode prorrogar uma vez. Já o estado de sítio, a treta maior. O presidente solicita primeiro e o Congresso autoriza antes. O prazo também é de até 30 dias, só que pode ser prorrogado várias vezes. Essas são as diferenças que vão garantir o acerto na questão. E para fechar de vez, fica a pergunta para fixar o conteúdo. Qual é, então, a principal diferença no papel do Congresso Nacional entre um e outro? A resposta, claro, é que no estado de defesa o Congresso aprova depois do fato consumado. Ele faz um controle posterior. Já no estado de sítio, ele autoriza antes, ele faz um controle prévio. Entender isso é entender a essência do controle político sobre essas medidas tão sérias. Com isso, a revisão está completa.